Pode abrir a palavra do Senhor. Em João, capítulo 10, versículo 1. Depois a gente vai para um outro, mas não agora. Só depois a gente vai meditar uma outra passagem. João, capítulo 10, versículo 1. Na quinta-feira, a Yolanda estava aí com a minha esposa e eu trouxe uma reflexão rápida, mas aí Deus vem me dando uma palavra sobre essa passagem mais severa, né? Mais dentro daquilo que precisamos ouvir. Diz assim a palavra do Senhor: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhe dizia. Vamos repetir o versículo 6. Jesus disse-lhes essa parábola, mas eles não entenderam o que era. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós precisamos entender isso. Nós precisamos ler essa palavra, ouvir o que tu disseste e entender essa mensagem. Mas sabemos, ó Deus, que somente com o teu Espírito Santo, iluminando a nossa vida, o nosso coração, podemos compreender realmente o que tu queres para a nossa vida. Pai, toque em cada coração, cada mente agora, cada situação que talvez esteja passando na mente da minha irmã, do meu irmão, que não seja a atenção à tua palavra. Tu tens autoridade nessa hora para eliminar de nossa mente e qualquer coisa do nosso coração que também não é a pureza que tu pedes à nossa vida, também que tires, em nome de Jesus. Que a tua mão possa estar hoje poderosamente na nossa vida, nos dando o entendimento da tua palavra. Eu te peço, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Duas expressões me chamam a atenção nessa palavra. A primeira é na verdade, na verdade. Na verdade, vos digo. E a última é que ele disse aquilo que nós lemos, e a própria revelação da palavra diz que as pessoas que estavam ouvindo não entenderam. E se a gente for pegar depois no versículo 7, no versículo 8, no versículo 9, a gente vai ver que ele não explicou o que ele tinha falado antes. Ele deu continuidade à sua pregação. Mas até o versículo 6, ficou claro na Bíblia que as pessoas que ouviram não entenderam. Porque logo a seguir, vocês vão observar, lendo, vocês vão observar que ele continua a sua explanação. Por enquanto eu quero ficar apenas nessa primeira parte, onde ele diz, né, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ou seja, ele está dizendo algo que, ele está afirmando algo que é óbvio
e ao mesmo tempo nós precisamos saber da onde que ele está falando isso. Qual a origem que ele está falando isso? Ele está falando que o ladrão não entra pela porta, vai por outro lugar, vai por outra dimensão, porque ele não tem autoridade para entrar pela porta, que a porta está fechada, e ele vai por outro lugar. Já aquele que é pastor das ovelhas, ele entra pela porta, e o porteiro abre. Olha que coisa interessante. Ele entra pela porta, não porque ele abriu, mas o porteiro abriu. O que quer dizer isso? Como a gente pode entender isso? A gente pode entender claramente isso se a gente for compreender que o homem, ele, ao ser criado, ele foi posto como coroa da criação de Deus. Ele foi posto no paraíso. E ele foi colocado ali, junto com a Eva depois, para administrarem aquilo tudo. E nesse processo, nós vemos um intruso. Nós vemos alguém que não tinha o direito de estar com eles ali. Que não tinha o direito de presenciar e conviver com a coroa da criação e sua esposa. Não precisa fazer muito raciocínio para saber quem é esse intruso, né? Que é exatamente a serpente, não a serpente animal, porque a serpente animal tinha autorização de ficar ali, mas a serpente espiritual que usou a serpente animal. Bom, dito isso, a gente vai dizer então que aquele que não tinha condições de estar ali, mas entrou ali, ele é aquele que entrou por outro lado que não a porta. E ele é o ladrão. Só que antes de falar desse ladrão, eu quero falar de qualidades de ladrão. Porque tipo, ladrão é ladrão. Não, ladrão não é ladrão. Ladrão rouba, mas cada um tem uma estirpe, cada um tem um jeito, um modo operante. Ou seja, nós vemos o ladrão de bens. O ladrão de bens é aquele que está de olho no que você tem. Ele sai de casa com a finalidade de usurpar o que alguém tem para que ele venha consumir alguma coisa através do que aquela pessoa tem. Então esse é o ladrão comum, um ladrão usurpador, um ladrão que pega os bens. Só que a gente tem uma outra qualidade de ladrão, que você há de concordar comigo, que é o ladrão político. O ladrão de estirpe, de colarinho branco. Esse você pode dar uma carteira cheia de dólar na mão dele, ou colocar num local onde ele esteja, ele não vai querer saber da sua carteira. Ele não vai querer saber do que você tem ali na sua carteira. Porque os planos dele é muito superior aos dólares, ao real que você tem na sua carteira. Os planos desse ladrão é usurpar milhões e milhões. E ele não tem preocupação com o que você tem, mas com o que ele pode ganhar através da política, através de algo que se faz ilicitamente, algo que se faz de uma forma errônea, e isso a gente vê muito. Por exemplo, vou dar um exemplo bíblico. Os príncipes que estavam governando com Daniel em Babilônia, eles queriam Daniel longe da presença deles, porque Daniel era honesto. Daniel administrava com inteireza, e eles eram ladrões. Mas não eram ladrões de bater carteira na esquina, eles eram ladrões de usurpar coisas grandes. E a gente tem um outro tipo de ladrão, a gente falou de dois.
Mas a gente tem um outro tipo de ladrão, que é o ladrão da igreja, que é o ladrão que rouba a casa de Deus. Nós podemos ver Judas, que era aquele que andava com Jesus, aprendia com Jesus, pegava a bolsa com Jesus, do dinheiro, e tirava. A Bíblia fala lá em João capítulo 12, que ele tirava o que se colocava naquela bolsa. Ele não era ladrão de bater carteira na rua. Ele não era ladrão do colarinho branco. Ele era ladrão especificamente das coisas santas, das coisas sagradas. Outro exemplo é aqueles homens que estavam no templo, quando Jesus entrou em Jerusalém e expulsou eles dali, daquele local, e colocou todas as mesas dos cambistas para fora e disse: eis que a minha casa é chamada casa de oração, e vocês têm transformado em covis de ladrões. Prestem bem atenção, existe o ladrão que rouba os bens, existe o ladrão que rouba coisas grandes, existe o ladrão da igreja que rouba coisas dentro da igreja. Mas tem uma coisa aqui que há de concordar você comigo: nenhum ladrão tem uma intenção tripla. Nenhum ladrão tem uma intenção tripla: de matar, roubar e destruir. Nenhum ladrão desses três que eu falei tem uma intenção tripla. É meu filho, está levando o carro, mas não é ladrão. É que eu falei com ele que a chave estava no carro, que ele podia levar, porque eu não ia dar. Então, o que eu quero passar para vocês é que agora me distraí aqui. Nenhum ladrão tem a intenção tripla, mas um tem. Veja bem, pode analisar se algum ladrão sai de casa, seja o político, seja o ladrão da igreja, ou seja o de colarinho branco, que diz assim: eu vou matar alguém hoje, eu vou destruir alguém hoje. O ladrão, quando sai de casa, ele quer roubar. Mata se precisar, destrói, porque para ele tanto faz. Mas a intenção dele não é tríplice, é uma. É apenas usurpar valores. Vocês estão entendendo isso? Vocês concordam comigo ou discordam? Não, o ladrão, quando sai de casa, quando sai para roubar, ele sai para três coisas. Se ele não fizer as três coisas, ele não está satisfeito. É isso que acontece? Não é isso. O político, anos e anos está na política. E tem uns até que falam: roubamos, mas fazemos. Ainda ajuda quem está roubando. Então a intenção não é tripla, a intenção é uma. Mas Jesus tocou no ponto de um ladrão que tem uma intenção tripla. E é isso que eu quero falar em outra passagem. E eu quero dizer mais uma coisa: que esse ladrão, ele não quer o que você tem, ele quer o que você é. Ele quer tirar o que Deus fez você ser. Se você começar a entender isso, você vai ver que ele arma situações para que ele faça o serviço completo da sua intenção. Nós vamos ler isso. Mas eu só quero passar aqui no versículo 10, o que diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Intenção tripla. Intenção de quem quer fazer o serviço completo. Intenção do diabo. E ele quer, mais uma vez falando para você, ele não quer o que você tem, ele quer o que você é para Deus. E logo podemos entender
que ele é um ladrão de Deus. Ele é um ladrão que quer roubar a Deus. Eu vou mostrar para você, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor. E eu vou te dizer as armas que esse ladrão usa. Gênesis capítulo 3, versículo 1. E aí você fala assim, mas o que eu tenho a ver com Gênesis? Você vai entender. Capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Somente até aí para a gente depois continuar. Primeira arma que esse ladrão usa, que quer tirar de você, que quis tirar de Eva, o temor. Eva tinha consciência do que não podia fazer. E sabia muito bem que não podia fazer. Porque o que temia, até que esse ladrão disse que nada, isso não vai acontecer com você. Não temas, porque ele não vai fazer nada com você. Esse ladrão logrou êxito nessa primeira armadilha. Vamos continuar, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A outra coisa que esse ladrão quis tirar foi a humildade de Eva e de Adão. Tirar o temor e tirar a humildade. Por quê? João tem uma expressão muito grande quando se fala sobre Jesus, e João fala, eis que importa que eu diminua e ele cresça. Por que eu quero ser igual a ele? Quem quer ser igual a Deus, humildade não tem. Só que Jesus dá graça aos humildes. Então, o que ele quer tirar de Eva aqui? O temor da obediência e a humildade de se colocar no seu próprio lugar. Mas ele não parou por aí. Ele continua. E a mulher viu que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos. Sabe o que ele quis tirar? A pureza, a santidade de Deus. Ele sabia que quando ele comesse, quando ela e ele comesse, Adão e Eva comessem, eles não seriam mais puros, não seriam mais santos, porque haveria a vergonha de um para com o outro. E a gente pensa, nas nossas contas. A gente pensa, isso é uma marca de que alguém um dia perdeu a pureza. A nossa roupa hoje é a marca de que alguém um dia perdeu a pureza de viver uma vida santa com Deus. E hoje, toda a humanidade usa roupas por causa da falta da pureza. E a gente pode continuar aqui, versículo 8.
e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, pela viração do dia, e esconderam-se. Outra coisa que o diabo tirou de Eva e Adão foi a comunhão com Deus. Esse é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. E ele não veio para pegar nada de Eva nem de Adão, mas veio tirar o que eles são. Só que nessa expressão aqui, a gente vai continuar mais um pouquinho para depois eu voltar lá para... E chamou o Senhor Deus Adão e disse: onde estás? E ele disse, versículo 10, tá? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Ou seja, irmãos, o ladrão entrou no curral das ovelhas. Deus não permitiu que esse ladrão entrasse. Mas por ele ser ladrão, ele usou o corpo de uma serpente, porque essa é a forma de nós termos contato com o diabo, com o ladrão. É ele usar vidas. Muitas vezes usa animais, mas a grande intenção dele é usar pessoas para tirar o que você tem, para fazer você sair da presença de Deus. Por isso que Paulo tem um cuidado em Efésios capítulo 6, versículo 10, que diz assim: a nossa luta não é contra carne nem sangue. Sabe por quê? Porque é na carne e no sangue que ele age. Ali é apenas o campo de batalha dele. E se você pegar a carne e o sangue, que seria a tua irmã, o teu irmão, o teu vizinho, o teu inimigo, e dizer que ele está lutando contra você, você está redondamente enganado. Porque quem está lutando contra você, é isso que você tem que entender, é o diabo que está usando a carne e o sangue para as astutas ciladas sobre a sua vida. E se você prestar atenção, todas as vezes que vier uma investida de alguém, e olhar para esse alguém como carne e sangue, você vai ter um contato face a face com o diabo. Porque você vai entender que ele está usando esse alguém. Só que Paulo também diz, não é contra a carne, mas contra os principados, contra dominadores, contra as potestades espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Olha só que coisa interessante, irmãos. Presta atenção. Ele vem na carne e no sangue. E você leva ele, através da oração, para os lugares celestiais. É ali que é árido e não é confortável para ele. Lucas, capítulo 11, versículo 24, diz: quando o espírito maligno sai de um corpo, ele vagueia por lugares áridos, procurando repouso. Você já lutou com alguém cansado? É muito mais fácil, né? Já tem água aqui? É muito mais fácil, né? E se alguém estiver descansado, tranquilo? É mais difícil. Então, Paulo está dizendo para você, esse ladrão que veio para tirar o que você é, roubar, matar e destruir, na verdade, ele está querendo tirar você de Deus. Ele é o ladrão de Deus. Só que existe alguém que veio para desfazer esse roubo. Existe alguém que veio para anular a ação inimiga na nossa vida. Ele mesmo diz quem é. Jesus mesmo diz quem é. E ele diz como ele faz. Vamos lá de novo em João capítulo 10, versículo 1, para a gente analisar a sequência.
você tome muito cuidado com os ladrões comuns, os políticos, vote direitinho, e os pastores, olhe os frutos. Tome muito cuidado, porque eles dão prejuízo. Eles tiram o que você tem. Mas eu quero que você tome mais cuidado com quem tira o que você é. Porque tem uma expressão que podia ser até bíblica, né? Mas não é. É um ditado. Tem mais Deus para dar do que o diabo para tirar. A gente tem uma experiência. No dia que abriu esse centro de macumba aqui, que eu nem sabia que era centro de macumba, a gente estava aqui já há 6 meses. A janela lá de trás tinha só o vidro. No dia que eles entraram para fazer a limpeza, na noite desse dia, eles abriram a janela, eles, não sei quem, não é o vizinho não, alguém estava vendo, observando, por ali entraram e levaram quase todos os nossos equipamentos de alumínio. Naquele dia, nos deu um prejuízo relativamente grande, podia ser pior, mas nos deu um prejuízo relativamente grande. Mas eu vou dizer para vocês, foi chato, foi muito desagradável, porque eu poderia ter, né, feito o que eu já fiz hoje, que foi colocar grade. O irmão Davi viu, né? Botou grade, eles não entrariam. Se eu tivesse tido esse cuidado, eles não entrariam. Mas eles entraram. Só que eu continuo. Eu estou aqui. E tudo que foi roubado foi reposto novo. Agora imagine um outro exemplo. Eu posso falar, porque eu não tenho medo de te desagradar ou de fazer você me julgar. Eu posso falar. Eu dirigia um trabalho, eu era taxista e dirigia um trabalho em Vila Valqueire. E eu estava muito mal financeiramente naquela época, muito mal. E eu fazia um dinheiro para pagar a dívida no dia seguinte, e tinha que ir para a igreja, e tinha que isso, tinha que aquilo, e ao mesmo tempo tinha que trabalhar, e muita dificuldade, muita, né? E um dia uma passageira esqueceu R$350 na agenda dela, e foi embora. Na mesma hora, eu peguei esses R$350, vi a agenda dela e comuniquei à central. Olha, uma passageira perdeu e tal, só que era passageira de rua. Ela não entrou em contato. E eu precisava pagar R$350. Era esse o valor que estava e era esse o valor que eu precisava pagar. Por uma pessoa que comprava voucher. Só que ele me deu o dinheiro e eu ainda não tinha dado os vouchers. Então eu tinha que devolver o dinheiro. Quando foi à noite, ninguém entrou em contato comigo. Paguei o dinheiro que estava. E achei que foi Deus que me deu. Sabe o que ocasionou isso? Ocasionou que no domingo seguinte eu dei esse testemunho dizendo que Deus tinha me dado. Só que a igreja falou: Deus não te deu nada. Pensou, né? Isso não é testemunho. Até, irmãos, que eu vi que era a armadilha do diabo e eu caí. Falei com a igreja, reuni a igreja, pedi perdão à igreja. A igreja me perdoou, porque eu falhei, porque eu tinha condições de entregar. Porque ela deixou uma agenda, eu poderia pegar a agenda e procurar ela por aí. Depois de uns 2 meses eu saí de lá, entrou um outro dirigente, e aqui, nesse local, há mais ou menos 2 meses atrás, a minha maceira quebrou. Eu fui lá em Campo de Santana comprar. Quando eu cheguei lá para ver o preço, R$3.500 uma maceira. Eu falei: poxa, eu não tenho esse dinheiro. Eu não sou mentiroso. Eu posso ser até falho, mas eu não sou mentiroso. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Bateu na minha conta R$2.250 no depósito, que não era para bater. Quando eu olhei, eu falei: nessa não cai mais. Aí logo a seguir, caiu 20 centavos. Não sei por que está acontecendo isso.
mas não é Deus. Porque eu chorei muito quando o diabo me não vou fazer de novo. Aí fui devolver. Tem até um sistema de devolução de Pix. Você vai lá e vou devolver Pix, aí devolve. Só que eu não sabia quem era, eu devolvi para a mesma conta que me depositou. Quando foi à noite, 1 centavo. Eu falei, poxa, ainda estão depositando na minha conta. Só que nesse, estava escrito assim, liga para esse número, por favor. Aí eu fui e liguei. A minha esposa estava até lá, na hora que eu liguei. Falei, olha, eu estou recebendo esses depósitos, eu recebi um alto depois, eu não estou entendendo nada. Ela falou, não, eu estou pedindo para você ligar para mim para te agradecer muito, porque esse depósito era o meu aluguel que eu paguei a um senhor Flávio, que era um corretor, e que eu não sei porquê, mandei para a tua conta. Muito obrigado. Ou seja, talvez se eu não tivesse apanhado do diabo lá atrás, eu ia achar que era Deus. Só que Deus não age dessa forma. O diabo age. Astuta cilada do diabo. Esse rapaz daqui fez de tudo para ele brigar. De tudo. Botou mais de 30 carros aqui. Eu falei, senhor, isso aí é da igreja, né? Mas não é. Era dele, porque ele fez uma festa e nem eu consegui entrar. Foi. Hoje, bom dia, boa tarde. Tudo que eu falo com ele fala com educação. E ele mesmo sabe. Só que ele é o dono. Então, de vez em quando ele vem. Ou seja, o diabo estava doido por brigar com ele. Só que a potestade que está nele, que estava nele, foi derrotada mais uma vez. Talvez você esteja passando na sua mente agora as investidas que você já teve dele e as reações que você teve dele. Ou então, Deus está falando para você, cuidado, porque quando se levantar, você precisa entender que a luta é contra a carne, não é contra carne e sangue, mas vai para a oração, que tu vai tirar o diabo de onde ele está e vai levar para os lugares áridos, e ali o Senhor já venceu. Esse diabo, esse ladrão, ele quer tirar o que você é. Só que existe alguém que quer te dar o que você não é. Te fazer o que você não é. E esse é o bom pastor. Diz assim, versículo 11, se você puder acompanhar. O ladrão não vem senão a roubar, a matar. Não, versículo 10, né? Matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com. É 10 mesmo. Não, capítulo 10. Não, 10, versículo 10. Desculpa que eu engasguei aqui, mas vai passar, tá? Eu vim para que tenha vida e tenha veneno. Vamos ler de novo? Olha só o que Jesus fala. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhas vida e a tenham com abundância. Por que eu estou dizendo que Jesus veio dar o que você não tem? Ou melhor, o que todos não têm. Só que agora, se você crer pela fé, você passou a ter. O que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante? Que nós éramos mortos. Vamos lá abrir essa passagem para não esquecer. Efésios capítulo 2. Se você achar, pode ler, tá? Então, Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu já achei, é que eu estou por cima aqui, é bom que você leia. Vamos lá, pode ler alguém, por favor? Bem alto, tá? Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mais um. Em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar,
do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Amém? O que Jesus veio fazer? O ladrão veio matar, roubar e destruir, e roubar a Deus lá no paraíso. A coroa da criação de Deus, ele logrou êxito. Só que existe uma coisa em Deus que você precisa entender, que são duas coisas: misericórdia e amor. A misericórdia e o amor trouxe Deus a criar um plano para que ele fosse o autor do resgate daqueles que foram roubados. Só que ele não veio para roubar. Jesus não veio para roubar o diabo. Porque ele veio para dar vida a quem o diabo matou. Vida espiritual a quem foi derrotado pelo diabo. E todos, através de Adão, estão debaixo do pecado. Estão mortos. Mas quando Jesus veio, ele veio para te dar vida. E você, quem é que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e já aceitou, e já é batizado ou não, mas que reconhece Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Levanta minha mão, fica aqui. Amém. Experimente, ou melhor, entenda que ele já te deu vida e vida em abundância. Mas eu estou sofrendo tanto. A vida em abundância não é um carro zero, não. A vida em abundância não é uma casa nova, não. A vida em abundância, não. A vida em abundância é a plenitude de Deus na tua vida. É o Espírito Santo de Deus entrando no teu corpo e te dizendo: você está selado para a redenção, para a eternidade. Isso é vida em abundância. É isso que você precisa entender. Só que o inimigo não vem senão matar, roubar e destruir. E ele quer fazer isso na minha e na sua vida. E vai querer agir até o último momento da vida de Jesus. Por isso, sede fiel até a morte. E morte, porque depois que você morrer, ele não age mais. Ele não vai entrar mais. Ele não vai fazer mais nada na sua vida. Porque aquele que está morto e crê em Cristo, mesmo que esteja morto, viverá. E aquele que vive, crê em mim, não morrerá. Então, irmãos, eu quero que você entenda isso. Se você votar mal, lá na frente você descobrir que o político que você votou é um ladrão, vota melhor da próxima vez. Se você estiver andando por aí, vier um ladrão e dá seu dinheiro, dá o dinheiro. Não reage. E se você estiver numa igreja, você descobrir que o pastor rouba, o pastor engana, sai da igreja. Mas perdoa o pastor. Ele vai dar conta para Deus. Mas você não vai dar uma de trouxa. Porque dízimo e oferta é uma coisa muito séria. E precisa ser muito bem aplicada na casa do Senhor. Isso aqui, ó, infelizmente o nosso querido não conseguiu. Isso aqui foi R$1.200, mais ou menos, R$1.100. Isso é investimento na casa do Senhor. Mas eu não comprei isso para ficar decorando. Eu comprei isso porque tem uma vida aqui que toca, que é instrumento de Deus. E através dessa vida, que vai ele, depois vai outra pessoa, vidas vão ser salvas. Amém. Amém. Então eu quero dizer para você uma coisa. Se esse tipo de ladrão aparecer na sua frente,
Se você perder, perdeu. Agora, o diabo não pode tirar o que você é para Deus. Esse ladrão, você não pode permitir que haja na sua vida. Porque se você sentir que ele está agindo na sua vida, dê um basta, em nome de Jesus. Porque Cristo te deu vida e vida em abundância. Vamos ficar em pé nesse momento. Talvez alguém, nessa noite, esteja passando uma dificuldade muito grande e talvez sinta que é ação maligna mesmo. É ação diabólica, do ladrão que veio fazer o serviço completo. Talvez em casa tenha alguém nesse mesmo sentido. Eu quero fazer uma oração com autoridade. Eu vou pedir o evangelista Carlos para vir aqui. Nós dois vamos orar. E vamos ungir com óleo também. Então, se você sente que a luta do mundo, do dia a dia, não vem não. Mas se você sente que não, o inimigo está querendo agir na minha vida de alguma forma, com alguma tentação, feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Se você quiser um enfrentamento direto comigo agora, nós queremos fazer esse enfrentamento. Vem aqui na frente. Se é direção que você tem em nome de Jesus. Tem alguém que está passando uma luta muito difícil, que sabe que é uma luta, que é uma investida. Está vendo? Vamos orar. Mais alguém? Então vocês são guerreiros de Deus agora para impor as mãos sobre a vida dela. Nós vamos orar poderosamente. Impõe as mãos sobre a vida dela. Vai dar um salve para mim? Não, só. Vamos orar? Você pode levantar sua mão, então, com autoridade, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Louvado seja o teu nome, porque nós entendemos direitinho que o ladrão não pode mais entrar por onde ele quer, porque tu já nos deste vida, tu já nos fez ovelhas tuas, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu venho te pedir que agora toda a ação dele, porque ele não desiste por nós, ele fica bramando como um leão, mas ele não vai agir, porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Em nome de Jesus Cristo, toda a força contrária, toda a espiritualidade maligna que tenta tirar, toda a força maligna que tenta tirar o que a irmã Sueli é, em nome de Jesus, está cancelado, está anulado, para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus possa estar agora cumprindo com autoridade nas orações que a tua filha fizer, para que ela mesmo tenha a posição de levar toda a força contrária para as regiões celestiais e ali dizer: você não tem ação na minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pode voltar, irmão. Jó, como pode ainda adorar se não tens motivo para cantar? Abandona esse Deus que morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu vou adorar. Simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória.
para o Senhor. Irmão, sempre um instantinho. Logo que acaba a palavra, eu peço as ofertas por causa da transmissão do Instagram, para as pessoas que estão acompanhando sentirem também no coração a vontade, o amor para ofertar. Então, você que está em casa, que está assistindo ou que vai assistir através do YouTube, você também pode ofertar. Eu vou pedir o Francisco já para pegar os envelopes, tá, Francisco? Você pode ofertar pelo Pix, né? Nós temos um telefone, que é a chave do nosso Pix, 21 97 614 9116. Instituto Evangelístico Fábrica de Vidas, é o CNPJ, mas nós somos a Assembleia de Deus, Ministério Fábrica de Vidas, tá bem? Então, se você tem no coração a vontade de ofertar, traga essa oferta e mande o meu zap para a gente anotar no livro de ofertas, tá?